Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. 1 Samuel capítulo 26. Davi poupa Saul outra vez. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gessimon. Versículo 2. Então Saul partiu imediatamente e desceu para o deserto de Zif, com 3.000 dos melhores guerreiros do exército de Israel, com o objetivo de cercar Davi. Versículo 3. Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gessimon. Entretanto, Davi permaneceu refugiado no deserto, quando percebeu que Saul o estava seguindo. Versículo 4. Enviou espiões e soube que Saul estava de fato nas redondezas. Versículo 5. Sem demora, Davi foi até onde Saul e seu exército haviam acampado, e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seus soldados, haviam se deitado. Saul estava dormindo dentro do acampamento, com o exército acampado ao redor. Versículo 6. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Abissai, cuja mãe era Zeruia, e cujo irmão era Joabe: Quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Abissai prontamente respondeu: Eu descerei contigo. Versículo 7. Então Davi e Abissai entraram durante a noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, próximo de onde recostara a cabeça. Abner e alguns outros soldados estavam deitados à sua volta. Versículo 8. Abissai rogou então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Permite que eu o atravesse com a sua própria lança e o encrave no chão com um só golpe. Não precisarei dar um segundo golpe. Versículo 9. Mas Davi respondeu a Abissai: Quem levantaria sua mão contra o ungido de Yahvé e ficaria impune? Versículo 10. E disse mais Davi: Tão certo como vive o Senhor, Yahvé mesmo o haverá de ferir quando chegar a sua hora e ele morrer, ou quando no campo de batalha tombar morto. Versículo 11. Yahvé me livre de estender a mão contra o teu ungido. Apanha agora a lança que está à tua cabeceira e a bilha d'água, e partamo-nos ligeiro daqui. Versículo 12. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam próximos à cabeça de Saul, e eles se foram. Ninguém os viu, nem os ouviu. Nenhum dos soldados acordou, porquanto todos dormiam pesadamente, pois o Senhor os fizera cair em profundo sono. Versículo 13. Então Davi foi para o outro lado e se posicionou no topo do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. Versículo 14. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner: Não respondes, Abner? Exclamou ele. E Abner replicou: Quem és tu que chamas pelo rei? Versículo 15. Davi retrucou a Abner: Acaso és homem ou não? Porventura não és o melhor soldado de Israel? Então me respondas: por que não guardastes o rei teu senhor? Pois alguém do povo esteve aí para tirar a vida do rei teu senhor. Versículo 16. Ora, não é justo o que fizeste. Tão certo como Yahvé vive, és digno de morte, porque não velaste por teu senhor, o ungido de Yahvé. Olha e vê onde está a lança do rei e a bilha d'água, que estavam bem próximas à cabeça de Saul. Versículo 17. Neste momento Saul reconheceu a voz de Davi e exclamou: Não é tua voz que ouço, meu filho Davi? Sim, meu senhor e rei, redarguiu Davi. E acrescentou: Por que o meu senhor teima em perseguir o teu servo? Que fiz eu de que possa ser incriminado? Versículo 19. Rogo-te, Senhor meu rei, que ouças as palavras do teu servo. Se é Yahvé que te impele
a castigar minha pessoa, certamente aceitará uma oferta de paz. Se, porém, são homens que o instigaram contra mim, que sejam amaldiçoados diante do Senhor. Porquanto hoje eles me afastaram da minha porção na herança de Yahvé, como se ordenassem: vai, cultua e serve a outros deuses. Versículo 20. Agora que meu sangue jamais se derrame sobre a terra, longe da presença de Yahvé. Ora, o rei de Israel saiu com seu exército em busca de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz qualquer nos montes. Versículo 21. Então Saul respondeu em alta voz: pequei, volta, meu filho Davi. Nenhum mal te farei de agora em diante, pois tiveste hoje a minha vida em tão alta conta. Sim, tenho agido insensatamente, como um tolo, e errei muitíssimo. Versículo 22. Respondeu Davi: aqui está a lança do rei. Venha um dos teus servos buscá-la. Versículo 23. E haverá de retribuir a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. Yahvé te entregou hoje nas minhas mãos. Contudo, não levantei meu braço para matar aquele que o próprio Deus escolheu e consagrou como rei. Versículo 24. Assim como no dia de hoje a tua vida mereceu aos meus olhos tão alto apreço, assim também velará Yahvé pela minha vida e me livrará de toda a angústia. Versículo 25. Então Saul afirmou a Davi: bendito sejas, meu filho Davi. Certamente muitas campanhas empreenderás e triunfarás. Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou à sua casa. Veja aqui no comentário, esse capítulo não é repetição do mesmo acontecimento registrado do capítulo 23, versículo 14 ao capítulo 24 até o versículo 22, como acreditam alguns críticos. Os dois eventos são parecidos apenas no que se refere à terra dos Zifeus e nas principais pessoas envolvidas, Saul e Davi. No restante, há claras diferenças. Na primeira narrativa, o local é En-Gedi, capítulo 24, versículo 1. Na segunda, o outeiro de Aquilá, capítulo 1 aqui do versículo 26. Na primeira, Saul está numa caverna e Davi escondido no fundo dela. Capítulo 24, versículo 3. Na segunda, Saul e Davi estão em campo aberto. Capítulo 26, versículo 5. Sem demora, Davi foi até onde Saul e seu exército haviam acampado. Então estava em campo aberto. Aí continuando. Na primeira, Saul entra na caverna para fazer suas necessidades fisiológicas. Capítulo 24, versículo 3. Na segunda, ele estava dormindo. Então, no primeiro evento, na primeira narrativa, Davi corta um pedaço da orla do manto real de Saul. 1 Samuel 24, 11. Na segunda, Davi leva a lança real e a bilha d'água de Saul. Capítulo 26, versículo 11, que nós lemos. Yahvé me livre de estender a mão contra o seu ungido. Apanhe agora a lança que está à sua cabeça e a bilha d'água, e partamos-nos ligeiro daqui. Aí voltando aqui na leitura aqui do comentário, né, o comentarista, nós estamos vendo que esse capítulo não é a repetição do mesmo acontecimento registrado do capítulo 23, do versículo 14 em diante, né, e também até o capítulo 24, versículo 2, como acreditam alguns críticos. Então nós estamos vendo que os dois eventos são parecidos apenas no que se refere à terra dos Zifeus e nas principais pessoas envolvidas, Saul e Davi. No restante, há claras diferenças. Então aqui, continuando, na primeira narrativa, Davi está só. Capítulo 24, versículo 4. Na segunda, leva em sua companhia Abissai. Capítulo 26, versículo 7. Na primeira, Saul chora e reconhece Davi como rei e suplica que lhe poupe a família.
Na segunda, afirma que tem agido insensatamente e errado como um tolo. Capítulo 26, versículo 21. Por fim, a segunda narrativa confirma que Saul se entregou de vez aos ataques nocivos das fraquezas humanas, psíquicas e espirituais, e sua mente já não consegue mais se manter lúcida e ponderada. Neste estágio é muito difícil, mas não impossível, chegar-se à melhor das conclusões, profundo arrependimento e sincera entrega do coração aos cuidados do Senhor. Romanos 2:4, 2 Coríntios 7:9 e 10, 2 Pedro 3:9. Então você veja que por fim a segunda narrativa confirma que Saul se entregou de vez aos ataques nocivos das fraquezas humanas, psíquicas e espirituais. E sua mente já não consegue mais se manter lúcida e ponderada. Neste estágio é muito difícil, mas não impossível, entre parênteses, chegar-se à melhor das conclusões. Profundo arrependimento e sincera entrega do coração aos cuidados do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 1 aqui, Romanos 2. Portanto, és indesculpável, homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, contra os que praticam tais ações. Aqui Paulo apresenta os princípios básicos do julgamento que Deus submete a todo ser humano em todos os tempos. Primeiro, conforme a verdade. Segundo, de acordo com as suas atitudes. Terceiro, segundo a compreensão de cada indivíduo sobre o que é certo e o que é errado. Os ensinos de Paulo só sobre a crítica fácil, concordam com os de Jesus, Mateus 7:1. Ambos condenam o julgamento hipócrita, numa clara e direta advertência aos líderes judeus que tendiam a desprezar e julgar inferiores todos os gentios, enquanto suas próprias vidas eram dominadas pela ganância e imoralidades de todo tipo. Negavam assim na prática todos os ensinos e revelações da Torá, o Antigo Testamento. Aí continuando aqui, versículo 3. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julga e todavia praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Veja aqui, é uma referência à maneira como Jesus Cristo falou sobre a lei. O ser humano não é aceito aos olhos do Senhor simplesmente por guardar uma série de doutrinas e rituais religiosos, entre parênteses, leis exteriores, mas pela completa renovação do interior, novo nascimento, João 3, e por meio da habitação do Espírito Santo, Mateus 5, 22, 28, 48, em concordância com Romanos 2, 29. Em concordância com Romanos 2, 29. Absolutamente não. Judeu é quem é ou é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente. Pelo Espírito, letra maiúscula. É realizada na alma do crente pelo Espírito e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aí nós lemos aqui o versículo 4, voltando em Romanos 2, versículo 4. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia, o teu coração insensível, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti. No dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu julgamento, Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Veja aqui, a bondade, graça e misericórdia de Deus tem como objetivo principal o arrependimento do ser humano. Os líderes religiosos judeus há muito tempo vinham interpretando a longanimidade e paciência do Senhor de forma errada, como se Deus, ao longo do tempo, deixasse de promover juízo e condenação sobre os pecadores contumazes. 2 Pedro 2,9. 2 Pedro 2,9. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios. Manter em castigo os ímpios para o dia do juízo,
principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. Atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Já constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. Atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Veja aqui o comentarista. Os hereges da época de Pedro serão punidos por duas razões principais. Estavam entregues ao mesmo tipo de aberração moral dos antigos sodomitas, que em sua volúpia homossexual ousaram ofender e atacar os próprios anjos do Senhor. Gênesis 19, 1 ao 5. E não respeitaram a palavra de Deus proferida por seus servos, chegando ao ponto de blasfemar contra os mensageiros, entre parênteses, anjos do Senhor. Judas 8 ao 10. Judas 8. Ora, estes, da mesma forma como alucinados, inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo que não compreendem e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto, como animais irracionais. Ai deles! Porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, duas vezes mortas, arrancados pela raiz. Então, só voltando aqui, mais uma vez, no comentário, 1 Samuel 26, para nós concluirmos. Por fim, a segunda narrativa confirma que Saul se entregou de vez aos ataques nocivos das fraquezas humanas, abre parênteses, psíquicas e espirituais. E a sua mente já não consegue mais se manter lúcida e ponderada. Veja só por quê, 1 Samuel 16,14. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Então, a sua mente já não consegue mais se manter lúcida e ponderada. Por quê? Porque o espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Aí, voltando aqui no comentário, neste estágio é muito difícil, mas não impossível, chegar-se à melhor das conclusões. Qual a melhor das conclusões? Profundo arrependimento e sincera entrega do coração aos cuidados do Senhor. Foi daí onde nós lemos Romanos 2,4, 2 Pedro 3,9. E agora vamos ler 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Agora, no entanto, me alegro não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Versículo 10. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Veja aqui o comentarista, a palavra original grega metanoia significa arrependimento, mas no sentido de uma convicção prática em relação à mudança de atitude ou caminho, decisão necessária para a conversão e salvação de qualquer pessoa. Lucas 13, 3, 5. A tristeza, conforme o Senhor, refere-se ao sincero e profundo sentimento, entre parênteses, conclusão, de se ter pecado contra a vontade explícita de Deus e por isso estar condenado à separação eterna de Deus, entre parênteses, morte eterna, sofrimento eterno. Seguida de arrependimento, confissão e mudança, possibilita a salvação. Mateus 11, 28.
Por outro lado, a tristeza do mundo é um tipo de depressão e frustração egoísta, motivada pelas consequências dolorosas das atitudes pecaminosas praticadas, e não por um arrependimento teocêntrico.